Olá, boa noite. Dando continuidade à disciplina de saúde mental, vou compartilhar o material com vocês. Ok, então hoje vamos falar sobre síndrome do pânico. Mas só para encerrar a parte do toque, quando o toque for identificado, na infância, os pais não devem colaborar com a perpetuação das manias e rituais de seus filhos, tá? Então, os pais precisam estar atentos ao comportamento diferenciado do filho, né? E ajudá-lo, tá? Mas não incentivar que esse comportamento perpetue, tá? Ter respeito, né, aos rituais dos portadores com essa síndrome, né? E com esse transtorno, desculpa. E tentar esclarecer e encaminhar essa pessoa para um tratamento, tá? E esconder os sintomas por vergonha ou insegurança sempre será um péssimo caminho, né? E dessa forma, escondendo e não procurando ajuda, o tratamento vai ficando mais estendido, né? E a doença vai se tornando mais grave, tá? Então, a pessoa que tem esse transtorno, ela precisa de muita atenção, muito cuidado e tratamento, tá? Então, síndrome do pânico. A síndrome do pânico, na linguagem psiquiátrica, é chamado de transtorno do pânico. É uma enfermidade que se caracteriza por crises absolutamente inesperadas de medo e desespero, tá? A pessoa tem a impressão que vai morrer naquele momento, né? Um ataque cardíaco, porque o coração dispara, ela sente falta de ar, ela tem sudorese abundante, ela fica em desespero. É algo muito, muito ruim, muito desagradável. É desesperador você ver uma pessoa numa síndrome de pânico, tá? E muitas das vezes elas não fazem nem a menor ideia do que está acontecendo com elas, né? Elas acham até que estão tendo um ataque cardíaco, que não é nada proveniente de um transtorno, de algo psíquico, né? Isso vai trazer o quê? Uma insegurança para essa pessoa. A qualidade de vida do paciente fica seriamente comprometida. E aproveitando esse gancho, a síndrome do pânico, ela vem acometido muitas pessoas nesse momento que nós estamos passando de crise mundial da pandemia do Covid-19, tá? Então, muitas pessoas estão desenvolvendo depressão, síndrome do pânico, toque. Por quê? Uma pandemia, ela pode ser comparada a uma guerra. Só que a nossa guerra é contra um vírus, algo invisível, algo que não se pode ver. Então, a pessoa sempre vai estar naquele estado de alerta, de insegurança, de incerteza. Então, para algumas pessoas, é muito difícil lidar com essa situação. Isso eu estou falando durante o problema, durante a pandemia. Quando a pandemia acabar, quando ela passar, a pessoa pode apresentar como que eu posso dizer para vocês? Resquícios da síndrome do pânico, através do quê? De traumas. Ela pode ficar traumatizada também, tá? Então, muitas das vezes, vocês já viram uma pessoa tendo um ataque, né? Um ataque de pânico, e como não tem conhecimento técnico científico
para isso, não conseguiram identificar que essa pessoa estava tendo um ataque de pânico. Agora, com esse leve entendimento, se vocês identificarem uma pessoa assim, vocês já sabem o que ela está tendo. Mas isso não isenta dessa pessoa ir ao PS, dela ser verificada, passar pela triagem, verificar pressão, temperatura, pulso, fazer até um eletro, se o médico pedir. Isso não impede que ela faça todo esse trâmite de atendimento, mesmo porque nós da enfermagem não estamos aqui para dar diagnóstico, tá? Mas assim, a gente acaba identificando pelo ato de estudar, de conhecer, então a gente identifica. Mas isso não quer dizer que eu vou chegar na pessoa e falar assim, olha, você está com síndrome do pânico. Não é isso, tá, gente? Não confunda alhos com bugalhos, tá? E mesmo que não seja um infarto, né? Seja realmente a síndrome do pânico. A síndrome do pânico não é tão menos importante quanto o infarto, tá? A gente tem que tratar no mesmo nível de gravidade, tá? No mesmo nível de gravidade e com a mesma importância. O tratamento tem que ser igual para todas as pessoas, independente da situação dela ou a doença dela. Claro que no PS você tem uma triagem, a gente tem um método de pessoas mais graves e menos graves. Isso é algo diferenciado, né? Não é dessa matéria que eu estou me referindo, tá? Eu digo que todas as pessoas têm que ser tratadas com o mesmo respeito, estou dizendo no nível de respeito. Por quê? Às vezes a gente pode pré-julgar o outro, achando que o outro está tendo uma crise, um piti, e não é bem assim, tá? É algo muito, muito ruim a síndrome do pânico, tá? Deixa eu liberar aqui mais um aluno que está entrando. Ok. Então, assim, eu não vou dar aulas muito longas, tá? Porque eu aprendi que quando você dá aula longa, o aluno não fixa a ideia, ele não aprende, tá? Então, eu estou usando uma estratégia. Então, os sintomas físicos de uma crise de pânico. Então, está entrando mais... Eu vou ter que desligar o microfone. Desliga o microfone. Tem que desligar? Dá uma desligadinha, por favor. Isso. Os sintomas físicos de uma crise do pânico aparecem subitamente, sem nenhuma causa aparente, apesar de existir, mas ela fica difícil de se perceber, tá? Então, o próprio paciente, ele fala, olha, eu não sei como isso aconteceu do nada. E vocês podem acreditar, é do nada, tá? Os sintomas são como uma preparação do corpo para alguma coisa terrível. Eles sentem que algo de muito ruim está para acontecer. E aí o corpo reage, né? Que é uma reação natural, onde se acionam os mecanismos de fuga. Então, por exemplo, nessa pandemia, eu posso concentrar toda a minha atividade neural e psíquica em tudo que eu estou assistindo de ruim, que realmente é ruim. Mas eu posso deixar aquilo pior, eu posso dobrar a intensidade daquele pensamento. E isso vai o quê? Perpetuar numa crise de pânico. E ela virá, tá? Por quê? Eu estou diante do quê? De um perigo. Porque eu posso pensar assim, eu vou morrer. O meu marido que trabalha no hospital pode morrer. O meu filho que sai para trabalhar e pega trem pode morrer. Então, todos aqueles pensamentos vão levar o quê? Eu diante de um perigo. E, assim, desta maneira, o meu corpo se prepara para algo terrível, isso a minha mente que pensa, e o meu corpo, o meu físico reage. Reage como que ele reage? Com sudorese intensa, com palpitações, né? O coração acelera, dá ataque cardíaco, eu fico com falta de ar. Então, é desta maneira, eu posso ficar
descorado, né? Eu posso ficar pálido, eu posso ter queda até na saturação, eu posso vir a desmaiar. Então, a reação é muito intensa, é natural, né? Meu corpo está produzindo, mas é intenso, ok? E aí pode incluir mais contração, que é a tensão muscular, né? Palpitações, que a coração vai disparar, tontura, náusea, dificuldade de respirar, calafrios, ondas de calor, sudorese, sensação de estar sonhando ou distorções de percepções da realidade, tá? Então, pessoal, fiquem atentos a vocês mesmos e aos seus familiares, porque 10% da população vai desenvolver algum tipo de crise, algum tipo de toque, algum tipo de transtorno por conta dessa crise da pandemia. Fiquem de olho nas crianças também, tá? Fica o alerta. Bom, uma crise de pânico, ela dura vários minutos e uma das situações mais angustiantes pode ocorrer a alguém. A maioria das pessoas que tem uma crise terá outras, se não tratar. Tá? Então, o indivíduo tem que ser encaminhado ao psiquiatra. O psiquiatra vai dar um anti-ansiolítico e uma outra medicação para sono. Tá? Para quê? Para que as crises não se repitam. Tá? Júlia, você se... Vai, Vitor, tomar. Maravilhoso. Vocês estão ouvindo, pessoal? Peraí. Tratamento. Existem vários tipos de tratamento para o transtorno de pânico, né? E o mais importante nesse aspecto é que se introduz um tratamento que vise restabelecer o equilíbrio bioquímico e cerebral na primeira etapa, tá? Então, quem vai fazer esse tratamento, essa análise, né? Vai ser o psiquiatra. Aí, na segunda etapa, o paciente ele vai ter que enfrentar seus limites e adversidades vitais de uma maneira menos estressante. E na última análise, trata-se de estabelecer junto com o paciente uma nova forma de viver, onde se prioriza a busca de uma harmonia e equilíbrio pessoal. Uma abordagem psicoterápica específica deverá ser realizada com esse objetivo, tá? Então, é a mesma balança, tá? Da depressão, do toque, é medicação, né? E terapia. E pode durar para o resto da vida essas duas coisas, tá bom? As fobias. Deixa eu ver se fobia é grande, porque se for grande eu paro por aqui. Não, eu vou falar de fobia porque é curtinho. Fobias. O medo é um sentimento comum a todas as espécies animais, né? Para proteger o indivíduo do perigo. Todos nós temos medo de algumas situações nas quais o perigo é iminente. O que quer dizer a palavra iminente? Próximo. Então, você consegue identificar algo de ruim que vai acontecer. É iminente. A fobia pode ser definida como um medo irracional e diante de uma situação ou um objeto que não apresenta qualquer perigo para a pessoa. Com isto, esta situação ou este objeto são evitados a todo custo. Essa evitação fóbica leva muito frequentemente a limitações importantes.
na vida cotidiana da pessoa. As fobias são acompanhadas de ansiedade e é importante também, frequentemente, de depressão. Então, quem tem fobias vai ter ansiedade e depressão. Fobias é um sentimento de medo. Medo. Pessoas que têm medo. Os transtornos fóbicos ansiosos constituem um grupo de doenças mentais onde a ansiedade é ligada predominantemente a uma situação ou objeto. Há 3 tipos de fobia. A agrofobia. São pessoas que têm medo de espaços abertos, presença de multidões, tá? Elas tentam escapar daquele ambiente, né, e ir para um local seguro. Então, elas jamais, né, vão ficar... a pessoa vai ter medo de sair de casa, entrar numa loja, num shopping. Ela não vai ter esse tipo de vida sociável, tá? Ela não consegue, tá? Muitas das pessoas com agrofobia apresentam também transtorno de pânico, tá? Então, quem tem transtorno de pânico geralmente vai ter eu tô falando agrofobia, gente, eu tô lendo errado. É agorafobia. Agorafobia. Perdão. Agorafobia. Então, a agorafobia é um transtorno que vai impedir que essa pessoa esteja em um local grande e com multidões. Até supermercado essa pessoa não vai, por conta da agorafobia. Fobia social. Neste caso, a pessoa tem medo de expor-se a outras pessoas, e até em pequenos grupos, ok? Então, fiquem de olho naquele indivíduo que não gosta de receber visita, que quando a visita chega, ele vai para o quarto, ele se esconde, tá? Muitas dessas pessoas também vão apresentar o quê? Baixa autoestima, medo de críticas, também pode apresentar rubor na face, tremores, náuseas, tá? E elas não gostam realmente de convívio social. Fobias específicas ou isoladas. Como o próprio nome diz, são fobias restritas a uma situação ou objeto altamente específico, tais como animais inofensivos, que é a zoofobia, altura, que é a acrofobia, trovões e relâmpagos, que são astrofobia, voar, espaços fechados, é a claustrofobia, e doenças, que é a nosofobia. Dentista, sangue, entre outros, é a nosofobia. A incapacitação da pessoa no dia a dia depende do tipo de fobia e de quão fácil é evitar a situação fóbica. Então, ou seja, ela vai fazer de tudo para evitar essas situações que... Perdão, vou ter que espirrar. Não, que levem ela ao medo, à mão. Agora, depois eu lavo, não posso parar. A outra tá limpa. Tratamento. O tempo vira e eu viro também com o tempo. Tratamento. O tratamento das fobias você faz com associação de medicamentos, com psicoterapia, e os medicamentos mais utilizados pertencem ao grupo dos antidepressivos, os ansiolíticos, e também são frequentemente indicados. A psicoterapia auxilia na compreensão de fatores que podem agravar ou perpetuar os sintomas fóbicos, tá? Então, eu encerro por aqui essa aula. Amanhã eu continuo com transtornos de ansiedade. Eu quero também trabalhar com vocês o tipo de medicação, as medicações, as mais importantes, as usuais no Sistema Único de Saúde, via oral, intramuscular e endovenosa, tá? Quero trabalhar com vocês essas medicações para que quando vocês forem para campo de estágio, quando vocês forem trabalhar, vocês não ficarem perdidos dentro de um setor de psiquiatria
ou num PS. O PS é a porta de entrada, entra todo tipo de gente, inclusive pessoas com transtorno, pessoas em surtos. Então, vocês precisam conhecer essas medicações, tá ok? Então, amanhã a gente continua com transtornos de ansiedade, ok? Tenham uma boa noite e fiquem com Deus.